Então, fala galera do Instituto Genara Viana, que é o Leandro, professor de inglês. A aula de hoje vai ser para o 9º ano do ensino fundamental. Então, galera, eu tinha combinado com vocês da gente fazer a correção das atividades do livro no vídeo de hoje. Foi solicitado que a gente fizesse, antes de terminar esses capítulos do livro, que a gente fizesse uma revisão de todo o conteúdo que foi dado até o momento, ok? Então hoje eu vou mudar um pouco essa dinâmica nossa, vou fazer uma revisão dos verbos modais que a gente já trabalhou até agora, tirar algumas dúvidas aí que possa ter sobre esse tipo de verbo. E aí eu dividi essa revisão em 2 vídeos. O de hoje a gente vai trabalhar os verbos modais, 2 verbos modais, e no próximo a gente vai trabalhar mais 2, ok? Então eu preparei aqui algumas atividades para a gente começar a fazer essa revisão. Lembrando a vocês, qualquer dúvida, passa um e-mail para mim, entre em contato. Se vocês estiverem com dificuldade, não está conseguindo acompanhar, entre em contato comigo através do e-mail, que aí a gente dá um jeito de entrar, fazer um contato melhor, de passar umas explicações aí para vocês, algum vídeo aí que eu possa fazer para tentar orientar a dúvida de vocês. Tá bom? Então vamos lá, eu preparei aqui uma apresentação para a gente começar com os conceitos de verbos modais. Então, uma revisão do que a gente já viu até agora, que são os modal verbs, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, o que é um modal verbo exatamente? Então, primeiro, o modal verbo ele tem a função de mudar ou complementar o sentido do verbo principal, expressando ideias de possibilidade, obrigação, dedução, proibição, vontade, capacidade, etc. E são muito utilizados pelos falantes da língua inglesa e, portanto, são essenciais para os aprendizes desse idioma. Então lembra que eu expliquei para vocês o seguinte, o verbo modal ele é quase como um verbo auxiliar, ele vai ser sempre acompanhado, vai ter sempre um verbo modal acompanhado de um outro verbo. Esse verbo modal ele vai transformar o sentido daquele verbo, ele vai dar um outro significado ou ele vai complementar a ideia que aquele verbo principal. Então a principal função de um verbo modal é expressar uma situação. Essa situação pode ser possibilidade, obrigação, dedução, desejo e por aí vai, certo? Então, a principal função dele é indicar uma situação que ele quer empregar, certo? Então, vamos lá. As principais características dos verbos modais. Primeiramente, o verbo modal sempre vem acompanhado de um verbo principal numa frase, aquilo que eu falei antes. Você vai ter um verbo modal acompanhado de um outro verbo, que é o verbo principal. Diferente dos outros verbos, os verbos modais não são flexionados nem quanto ao tempo verbal, nem quanto à pessoa. À exceção do verbo have to, que a gente ainda não estudou esse verbo modal, mas ele é o único que tem uma flexão. No demais, você vai usar o mesmo verbo modal independente do sujeito, independente se a pessoa for I, you, we, he, she, it, we ou they. Você vai usar o mesmo verbo modal. E o verbo modal ele não é conjugado no presente, no passado, no futuro. Apesar que alguns verbos modais ele pode ser indicado como para indicar tempo, alguns deles, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter o will que vai indicar o futuro, could que é o passado de can, que pode indicar que foi a ação aconteceu no passado. Mas de maneira geral, eles não são, por exemplo, eles não recebem sufixo, eles não recebem o ing, eles não recebem ed, eles não recebem conjugação de nenhum tipo. Bom? Os modal verbos servem para revelar a intenção, o sentimento de quem fala. Podem expressar uma atitude mais ou menos forte. Por exemplo, Teacher, may I go to the bathroom? Professor, posso ir ao banheiro? Outro verbo modal que também pode ser usado. Teacher, can I go to the bathroom? Professor, posso ir ao banheiro? Observe o seguinte, na mesma frase, ele usou 2 verbos modais diferentes. A tradução, na hora que eu traduzir para o português, a tradução é a mesma. Por que isso acontece? A gente tem a presença do verbo modal can, poder, e may, poder, ter permissão. Embora no português eles tenham o mesmo sentido, eles apontam intenções diferentes em inglês. As 2 frases dos verbos modais referem-se a pedir permissão. No entanto, o verbo modal may é mais formal, sendo polido que o can. O verbo can também indica pedir permissão, tem uma forma mais direta, certo? Então lembra o seguinte, o may
que eu expliquei para vocês, ele pode ser usado tanto quando a gente está falando sobre uma possibilidade, algo provável de acontecer, ou uma forma de pedir permissão. Can, ele é usado para habilidade, quando a pessoa sabe fazer alguma coisa, ou também para pedir permissão. Qual a diferença aqui entre eles nesse caso? Quando você está usando o may, você está usando a forma mais correta, você está usando a forma mais educada, você está falando de maneira educada, de maneira polida. Certo? Gramaticalmente falando, ele seria mais correto de ser empregado. Não quer dizer que se você usar can vai estar errado, a pessoa vai entender. Mas ele já vai te olhar meio estranho assim, pô, esse cara aí já não manja muita coisa não. Certo? Não é que can está errado, ele é mais informal. Se você estiver, por exemplo, falando com um colega, estiver falando com um parente, alguma coisa assim, tudo bem. Ele vai entender, mas a diferença está justamente na forma que ele está sendo utilizado, tá certo? Então, may, ele é mais formal e can, ele é mais informal, tá bom? Os verbos modais também podem ser utilizados na negativa, acrescentando not na construção da frase, em frases interrogativas, colocando o modal verb antes do sujeito. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. She is in a good shape. Ela está em boa forma. She may not be tired. Ela não deve estar cansada. Por que ele usou aqui o may not? Uma possibilidade. Tá certo? Não quer dizer que ela não está cansada. Como ela está em boa forma, é provável que ela não esteja cansada. Então ele usou aqui may not, que é a forma negativa. Já para fazer um pedido, may I borrow the car tomorrow? Eu posso pegar o carro emprestado amanhã? Então lembrando, ele está usando may, porque ele está sendo mais formal. Ele está fazendo o pedido de maneira mais solícita. Bom? Passando para a próxima, os modal verbs may, might indicam que existe a possibilidade de algo acontecer, ou seja, não há certeza que algo vai acontecer. Então, it may rain tomorrow, pode chover amanhã, certo? É certo? Não, é uma probabilidade, certo? Algo possível de acontecer. It might be sunny on the weekend, deve estar sol no fim de semana. Por que aqui ele usou might? Como ele está falando daqui a no fim de semana, muita coisa pode acontecer, pode chegar uma frente fria, então ele está falando de uma probabilidade mais remota, algo que ele não sabe se vai realmente acontecer. Então, o may, quando a gente está falando sobre probabilidade, tá? May é uma coisa mais possível de acontecer, certo? Por exemplo, no dia que eu estou gravando o vídeo, o tempo está nublado. Então, a probabilidade de chover é grande. Agora, a probabilidade de estar chovendo no final de semana, provável, improvável, a gente não sabe. Então, a probabilidade mais remota, algo mais difícil de acontecer. Tá bom? Então, recapitulando, may, ele pode ser usado possibilidade, probabilidade, algo provável de acontecer, ou quando você quer pedir permissão, de uma maneira mais formal, mais educada. A diferença entre may e might é a questão da probabilidade. É algo mais provável de acontecer, é algo mais plausível de acontecer, a gente vai usar o may. É algo mais remoto, algo que dificilmente vai acontecer, a gente vai usar o might. Certo? Passando para o próximo. Também são indicados, como eu falei antes, indicar permissão ou pedido. Então está aqui, pedido. Mom, may I go to the party with my friends? Mãe, posso ir à festa com meus amigos? Então aqui ele está pedindo. Permissão. May I drink some water? Eu posso beber água? Então ele está pedindo permissão para ir lá beber água. Certo? No primeiro ele está pedindo a mãe para ir à festa. No segundo ele está pedindo permissão para ir beber água. Ok? Modal verb should é usado para expressar conselho, recomendação, sugestão ou opinião. Então, vamos lá. Conselho. You should listen to your mother. Você deveria ouvir a sua mãe. Aqui, quando a gente está falando sobre conselho, você segue, se quiser, ou não. Não tem ninguém obrigando aqui a seguir o conselho. Certo? É aquilo que você deveria fazer. Certo? Seria o correto a fazer. O correto seria você ouvir o que sua mãe tem a dizer. Seria o mais correto. Você pode ouvir ou não. Certo? A recomendação. You should wear a suit to the conference. Você deveria usar um terno na conferência. Então, nessa época de pandemia, quando eu falo,
o Ministério da Saúde recomenda o distanciamento social, são as recomendações. As pessoas deveriam fazer seguindo o conselho de alguém. Infelizmente, o que a gente vê é que a maioria das pessoas não estão seguindo, né? Essa doença que está afligindo todo mundo aí é justamente porque as pessoas estão se recusando a manter o distanciamento social, seja por necessidade, seja por impaciência, seja lá o motivo. Então, a recomendação ainda segue um conselho. Não tem nada obrigando você a seguir aquele conselho. É uma recomendação do Ministério da Saúde. A pessoa vai seguir, se quiser ou não. Aí, quando você passa para um decreto, por exemplo, o decreto estadual obriga todos a usar na rua usando máscara. Aí já deixa de ser recomendação. Porque o decreto ele tem força de lei. Aí já é um outro moldalverbo que a gente vai estudar na próxima aula, que fala sobre a questão de obrigação. Certo? Então, quando ele passa de recomendação para decreto, ele já passa de conselho para obrigação. Mas a gente vai estudar isso na próxima aula com calma. Sugestão. He shouldn't invite her to go out. Ele não deveria convidá-la para sair. Certo? Então, esses três aqui, ele segue se ele quiser. Não tem nada obrigando ele a seguir essas recomendações. Tá ok? Então, gente, o uso de modal verbs, ele é muito cobrado em provas. Tá? Então, assim, é uma coisa que você tem que estar sempre ligado qual é o sentido que ele quer falar. Não necessariamente ele vai quer dizer, por exemplo, ele quer que o modal verbo may você pode ter traduzido como poder. Geralmente ele não quer saber a tradução do modal verbo. O que ele quer saber é qual sentido que o modal verbo está sendo empregado. Então eu trouxe aqui duas questões que caíram em provas anteriores para a gente dar uma olhada, para a gente ver como que esses modal verbs são cobrados. No primeiro aqui, in the fragment from the second paragraph, these connections may allow access to the internet. For example, show computers in the store. The word in bold indicates. Então aqui ele está falando sobre may. Então aqui no fragmento do segundo parágrafo, ele tem a frase, a palavra em negrita, a palavra em destaque indica. Então ele está falando aqui sobre o may. O que o may indica? O modal verbo que indica o que? Need, advisability, request, possibility, permission. Então, vamos lá. Lembrando por vamos por eliminação. Need, necessidade. Não é o caso do may. Advisability, adversidade. Também não. Request, pedido. Também não. Possibility, possibilidade. E permission, permissão. Então aqui a resposta certa seria a letra D. Então isso aqui, gente, eu tirei de uma prova onde caiu, onde foi cobrado, uma prova de vestibular, onde foi cobrado o modal verbo. Se você dá uma olhada, a prova foi de 2016. Então é uma coisa bem recente. Então é muito comum eles cobrarem o uso de modal verbs dessa forma aqui que eu coloquei. Então se você está falando sobre o may, o que o may está dessas opções aqui, qual que seria a opção correta? Possibilidade. Certo? Se ele estivesse colocando aqui, mas não pode ser um pedido, mas você não pode usar o modal verbo may para fazer pedido? Pode, mas dentro desse aqui, o request já seria como se fosse requisição. Esse request aqui, ele já seria, falando, por exemplo, você vai requerer uma autorização para viajar sozinho. Aí já é um requerimento mais formal, seria um requerimento legal. É diferente de fazer um pedido, por exemplo, você está pedindo para sua mãe para ir à festa com os amigos. Então, tem essa diferença do requerimento para pedido, certo? Não, por isso que ele não poderia usar request aqui. Ok? Então, essa que vocês têm que ter muita atenção na hora de usar o modal verbo. Então, lembra que na maioria das vezes, quando a gente está usando o may, a principal característica dele é permissão. Também é usado para o pedido, mas o mais correto seria possibilidade. Certo? Passando aqui para a segunda questão. In the fragment of the test, you should eat some fruits or vegetables every day. The modal verb should implies a ideia of.
Então, no fragmento do texto, you should eat some fruit or vegetable every day. Você deveria comer frutas ou vegetais todos os dias. Esse modal verb should, a ideia é o quê? Advice, necessity, permission, possibility, request. Então, eliminação. Lembrando que advice, conselho, necessity, necessidade, permission, permissão, possibility, possibilidade, request, requerimento, né? Então aqui a opção correta seria a letra A. Quando você está usando should, no caso ele está dando um conselho, algo que a pessoa deveria fazer. Ela deveria comer frutas e vegetais todo dia. Ela come? Não se sabe. Se a pessoa está dando conselho, provavelmente não. Ele está obrigando a pessoa a comer? Tem um decreto que diz que a pessoa tem que comer frutas e vegetais todos os dias? Não, não é essa a ideia. Então aqui, letra A, que seria o conselho. Tá certo? Então essas duas questões que eu trouxe para vocês, que eu tirei de questões anteriores vestibulares, é para mostrar para vocês mais ou menos como que é cobrado o modal verbs. Então, a maioria das vezes, ele quer saber não a tradução. Você vê que em nenhum momento dali ele quer saber a tradução da frase. Ele quer saber qual é a ideia que está implícita ali naquele modal verb. O que aquele modal verb quer explicar para você? No caso de should, ele está passando a ideia de conselho. Certo? Então, galera, vou recapitulando aqui com vocês. Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Modal verb should, vou voltar aqui para a tela grande. Usado para conselho, recomendação, sugestão. Modal verb may é quando indica possibilidade de algo acontecer, certo? Possibilidade de acontecer, ou seja, que não há certeza, é uma possibilidade. Quando a gente quer fazer um pedido ou permissão de uma maneira mais formal, certo? Então lembra, a gente pode usar o modal verbo can para fazer um pedido? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode ser usado nesse sentido, sim. Mas quando você quer fazer um pedido de maneira formal, aí você tem que usar o modal verbo may. Não quer dizer que usar can está errado. Só que o mais correto seria o may. Tá ok, galera? Então são esses dois modal verbos que a gente reviu hoje, tá? Então eu vou parar o vídeo por aqui para não delongar muito. No próximo vídeo eu vou continuar revendo os outros dois verbos modais. A gente vai ver o modal verbo can, o modal verbo must e o modal verbo mustn't, certo? A gente vai ver a diferença aí desses outros dois verbos modais, que aí a gente já fecha mais ou menos aí os capítulos do livro que a gente viu até hoje, ok? Lembrando a vocês, qualquer dúvidas, qualquer sugestões, alguma coisa que você quer, professor, por que a gente não revê dessa forma? Eu vou ver depois também algumas atividades no portal do site que a gente possa fazer também, para vocês poderem fazer uma revisão melhor aí sobre isso, certo? Então, galera, eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, sem problema nenhum. Um forte abraço, fiquem com Deus, uma boa semana aí a todos.